Fala, meus amigos, estamos aqui para mais um episódio do Logos Livecast. Eu me chamo Emanuel. Eu sou o Felipe. E nós, com certeza, estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Hoje nós temos um convidado aqui muito especial, mas antes de nós apresentarmos, o Felipe tem um recadinho para vocês. Nossos agradecimentos ao restaurante Aquários, ao Lima Gás, à Barbearia Locomotiva e também à Log 10. Muito obrigado pela nossa parceria. Tamo junto, gente. E agora vamos falar do nosso convidado especial que está aqui conosco. Apresenta ele aí, Felipe. Vamos lá. Então nós vamos anunciar aqui o nosso convidado, que de primeira mão aí aceitou o nosso convite e nos deu o privilégio de ter esse momento de mesa aqui, né? Nós estávamos conversando um pouco antes aqui de iniciar a gravação e a ideia da mesa aqui é exatamente isso. Nós temos um período de espontaneidade, de liberdade, de conversa, de acessar o coração, de a gente entender e buscar crescimento na unidade dessa comunhão, né? E a gente quer aí apresentar o nosso convidado, pastor Antônio Camargo. Se apresenta para nós aí, pastor. Amém, me chamo pastor Camargo, amém. E sou pai de 5 filhos, amém. A Mariane, o Bruno, a Maria, a Isabelle e a Ana, esposo da Sandra. E, cara, para mim, assim, é um privilégio, amém, uma satisfação, uma alegria poder estar aqui com vocês aqui. E é isso aí, parabéns, cara, parabéns, vocês são preciosos. Amém, cara, vocês são preciosos. Glória a Deus, Glória né? a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, a família é grande, pastor. Família é grande. Filhos, e a gente pretende mais ainda. Ô, glória. Glória. Tá na unção do Emanuel? O pastor tá na... O Emanuel... expressando a vocação e Deus vai... O Emanuel tá na mesma unção, pastor. Tá aumentando Nada, aí. eu tô te alcançando. Isso. Eu tô te alcançando. Eu soube. É o segundo agora. Eu soube. Parabéns, cara, legal. Amém. Glória a Deus. Sem medo de ser alegre. É isso aí, o Bento que tá vindo aí, né? O Bento. A Melzinha fala o vento. O vento. E tu sabe que isso tem o lance do filho, cara, de marcar o ciclo. De marcar o ciclo, marcar, tá entendendo o discernimento, marcar, tá entendendo a abertura de coisas assim em Deus, assim. Não é um filho só que tá nascendo. É uma confiança, tá entendendo? De alguém, Deus, nas nossas mãos, para algo assim que tem a ver com a eternidade, com perspectiva, cara. Uau. Tem uma coisa assim muito forte, tá entendendo, cara? Tem um lance assim, já quero aproveitar assim, o lance de Salomão, cara. A Bíblia diz que quando Deus se apresentou para ele, a Bíblia diz que Deus perguntou para ele o que tu quer. Ele disse assim, cara, eu quero sabedoria. E parece que é uma coisa meio mística, meio assim, a ideia que eu tenho, cara, o que é? Aquela criança, desde o ventre, ela foi criada numa cultura, tá entendendo, de sabedoria. Não de intelectualidade, não de competência, mas de sabedoria. Era um ambiente que se ensinava a sabedoria dos céus. Então não era o PlayStation, não era isso, não era aquilo. O fundamento que era? Deuteronômio 6. A cultura dos céus, a sabedoria de Deus. E aí quando foi perguntado, ele não tinha outra resposta. Não é que ele não tinha outra resposta. Essa era a cultura dele. E aí é o que dá sentido. Verdade. Eu tirei vocês do Egito para quê? Para que os vossos filhos sejam o quê? Nazireus e profetas. São as duas classes, cara, que vai preparar ambientes e pessoas para a volta de Jesus. E pastor, assim, como então, já falando de pais, filhos e tal, para aproveitar o gancho aqui, como o pastor concilia, assim, a educação com o pastoreio, a igreja que tem que cuidar, que também são filhos, né? Que acaba com certeza o pastor tendo ali as ovelhinhas como filhos. Como o pastor consegue separar e conciliar essa educação dos filhos, né? Porque eu agora sou pai novinho ainda, né? A Melzinha tem 2 aninhos, vai fazer 3 agora e o Bento vai vir aí. Então, é bom pra gente, pra quem é pai também que tá nos assistindo e pra nós que somos pais aí aprender, né, pastor? Cara, pra mim assim, ó, pessoalmente, né, falando assim, que eu já tô um tempo caminhando, então tu se relaciona com as famílias assim, mas vivendo uma pessoalidade como pai, que a questão de pai assim, e a Sandra mãe foi um pá, tá entendendo? Sandra ficou grávida de 4 filhos assim, de uma vez só. Sim. E aí o que acontece? Cara, a cultura do reino de Deus. Quando o teu lar, ele vive a cultura do reino de Deus e não é o momento que tu vai para a igreja para viver algo eclesiástico, qualquer sentido. Sim. Mas
Tu vive integralmente, tá entendendo? A cultura do reino de Deus é todo o movimento que a gente tem, é tudo junto. Tipo, a gente vai para a igreja, tudo junto. A gente vai para a comunidade, é quase todo mundo junto. A gente vai resolver. Então, é como se fosse o lance de um só. Sim. Tá entendendo? Então, tipo assim, cara, não tem peso, não tem pressão. A pressão que existe do relacionamento pais e filhos, filhos e pais, o que é? É porque tu vai ter que dizer mais não do que sim. E hoje a gente está vivendo uma época assim de muito TOD, muito cognitivo. As crianças estão vindo assim com muita problemática, tá entendendo? Sim. Muita consequência do pecado na questão de biológica mesmo. Sim. E aí tu tem que... Hoje nós temos bastante instrução para tu pegar e diagnosticar uma criança no relacionamento ali primário. Para dar tipo 14 anos, 15 anos, tu vai começar a tratar o TDAH. Não. Hoje em dia, se tu é uma pessoa que consegue, tá entendendo, olhar à tua volta, tu vai diagnosticar fácil. Tipo assim, eu vim de drogadição. A minha experiência, eu vou em casa de recuperação, tenho identidade assim, amo, cara, amo mesmo assim, tá entendendo? Sim. E o que acontece em 90%, 99% do pessoal que entra na parada do tráfico, na parada desses negócios assim, eu tô saindo um pouco, mas eu vou voltar. Sim. O que acontece assim, cara, cognitivo. Problema. Problema psicológico, um psiquiátrico, que não é diagnosticado, que é tratado na marreta, e aí tá entendendo, cara? Então... voltando aqui, então essa questão assim do relacionamento pais e filhos, filhos e pais, acerca de caminhar com Deus, de viver essa cultura do reino, cara, tem sido bem tranquilo. A pressão, o que é? É só educação, porque é isso aqui, ó. Todos podem, mas você não pode. Tá entendendo, cara? Todos podem, mas você não pode. Mas todo mundo vai lá, pai. Mas qual que é a frase clássica? É tipo assim, já não tem muita... É tipo assim, já não tem essa questão. Ah, todo mundo vai lá. Não, eles conhecem a cultura da casa. Tá entendendo? Eles conhecem, eles não, tipo... A gente não tem essas abordagens. Tipo, os meus filhos, elas já estão tudo adolescente, pré-adolescente. Só o Bruno tem celular. Eles não têm celular. Sim. E eles nunca intimaram nós que era o celular. Tá entendendo? Porque a gente passa uma cultura... Não é uma conta exata que vai dar certo. Mas Sim. O que é? Uma responsabilidade de você fazer aquilo que você pode, segundo as escrituras, tá entendendo? Crendo que princípio e propósito é o que vai cobrir. E aí não tem isso. Não tem essa questão, ele tem, não tem essas questões. Mas a gente sabe que eles, por serem adolescentes, assim, eu também, tá entendendo? Só que acontece, não tem estrutura, não tem maturidade. Então não é porque ele faz lá, eu como pai vou fazer. E a gente passa o quê? O princípio e o propósito. E aí é bem tranquilo essa questão assim, sabe? Aí a pressão o que é? É só essa questão da educação do quê? Tu vai falar 300 vezes não. Sim. E daqui a pouco tá assim, tá entendendo, tá? Mas daí é coisa de criança, assim, uns lances assim, sabe, cara? E na atualidade, se é a dificuldade de ouvir um não, né, pastor? Que tem, né? Aí é o lance assim, que eu trago aqui do Salomão, que foi na questão de ser ensinado acerca de sabedoria, é você começar a trazer o quê? Um discernimento para eles o quanto antes, ainda que não peguem, mas trabalhar naquela doutrina, dizendo assim, ó, tudo tem consequência. Porque, tipo assim, lá em casa a gente trabalha muito assim, ó, tem consequência, Sim. tem consequência, tem consequência. Sabe? Então tu fica martelando ali. Inculcando. Fica inculcando, cara. Inculcando. Às vezes tu fica 300 vezes ali, mas é isso aqui, eu não posso negociar. Tá entendendo? Hoje eu tive uma conversa com a minha filha lá, ela falando, pai, desculpa, assim, que ela teve uma ação lá, eu peguei, pá. Assim, pecou, errou, tem que sentir o peso do erro. E aí hoje eu cheguei do serviço, aí ela já vem na porta querendo, tá entendendo, que eles quando erram sabem, aí eu pá, focado. Aí comendo, lá tu já tá assim. Falei assim, não, tranquilo. Daqui a pouco ela veio, pai, perdoa, me desculpa, assim. Aí eu peguei e falei assim, aqui, ó, é por causa disso aqui, eu não posso te trair. Sim. Eu não posso te trair. Eu não posso fingir que está tudo bem. Existe uma situação aqui, ó, que já se evidencia como o diabo ele vai trabalhar na tua vida. Conversa, redcore. Tá entendendo, cara? Tem que trazer isso. Para adolescente que tem 14, tá entendendo? Sim. E aí o que acontece? É isso. E para mim, aí tem um lance assim, ó, isso para mim foi muito difícil. Porque eu sou muito assim, muito brincalhão, muito descontraído, tenho TDAH, foca aqui, tá entendendo, cara? E a Sandra, ela já é bem inteligente, ela é bem sábia, ela sabe trazer as coisas, ela diz assim, cara, tá entendendo? É por aqui, ó.
Cola comigo aqui, ó. Tu é o homem, cara. Eu tô falando pra ti, mas é tu que tem. Tá entendendo? E hoje em dia eu já dei uma maturada nisso aí. Porque é na caminhada, cara. É na caminhada, é andando, é caminhando, tá entendendo? O id pra mim é isso aqui, ó. Indo, caminhando, vai dando um testemunho segundo a maturidade que tu vai absorvendo na perseverança em Cristo. E aí é pra tudo, cara. Aí é pra tudo. Mas fica tranquilo. Não vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu. Amém. Negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. É isso aí. É coração de Então pai, né, a turminha não tem celular então lá ainda? Não tem, cara. Rapaz. Não tem. 10, 13, 14 não tem. Os caras guardam celular. Não, mas Não tem. entendi. Cara, tipo, Mas é uma enorme natação contra o fluxo do rio do mundo, vamos dizer assim, né? Sistema, Então se torna, como o pastor falou, não é fácil, né? Eu não quero chegar em casa, eu também tenho um filho adolescente, né? O Caleb, 14 anos, e eu não quero ser o cara ali que fica sendo... Eu falo para ele, tu vai me achar muito mais chato do que legal, filho. Porque a realidade, infelizmente, é essa, na questão de a gente falar muito mais não do que sim, né? Então a interpretação do adolescente é, pai de novo não. Então a gente tem que ter esse esforço, né, de nadar contra essa corrente que desce ao contrário, dizendo que tudo é normal, né? Que tudo pode, que mas a maioria já tem, isso daí é besteira, ficar batendo contra, né? Então a gente tem que ter essa disposição de trabalhar na contramão. Porque é uma construção de consciência para a eternidade, para o que há de vir. Tá entendendo? Então, tipo assim, ó, não se percebe, mas é um trabalho profético, no sentido não de profetizar, da profecia do marchar, nada assim, do pegar... Sim. Não, é do profético segundo a mentalidade de Deus, que antecipa o amanhã. Isso aqui é o coração do Pai. Eu estou trazendo o coração de Deus acerca do amanhã. E tu já trabalha isso aqui e ninguém está te entendendo porque tu cria os teus assim. O profeta é meio assim, né? Sim. Tipo assim, ele está profetizando, ele nem vai colher e nem vai ver, mas vai se cumprir. Porque ele tem um lado desbravado. E pai é isso, cara. E ele vai dar muito valor. Eu tipo assim, ó, na caminhada aí, eu tenho visto assim, ó, pessoas que perseveraram. Como eu digo, não é uma conta exata. Possa ser que algum faça alguma curva lá. Sim. Mas eu estou deixando o endereço de Deus. Estou deixando não um presente, mas um legado, uma paternidade, sabendo que ó, pode acontecer o que for, mas tu tem pai, tem um endereço de retorno. Porque o que acontece assim, ó, é um lance assim que hoje a gente precisa trabalhar muito, cara, nesse sentido assim, ó, de cooperar com o Espírito Santo para a formação da personalidade deles. Tá entendendo, cara? Para que qualquer meio metro a mais, eu vou entrar aqui no lugar. Sim. Para que qualquer meia metro a mais não intimide eles. Tá entendendo? Porque eu falo, de onde que eu te falo isso? O Saul e o Golias, Saul era um cara alto. Era um cara bem alto. Parece que ele tinha mais ou menos um meio metro de diferença. Mas meio metro fez, tá entendendo, ele se intimidar. Sabe, cara? E hoje em dia nós estamos vivendo uma juventude que qualquer meio metro, espiritualmente falando, na faculdade, já intimida eles. Qualquer tipo de roupa que é melhor, carro melhor, já traz um sentimento, tá entendendo? E aí o que acontece? Nós precisamos ter uma... Quando eu falei entrar aqui, é bem isso aqui, ó. Nós precisamos viver a cultura do reino de Deus para que a gente não entre numa inconsciência, com toda boa vontade, não transformar os nossos filhos em escravos de luva branca. O que é escravo de luva branca? Cara, nós estamos dando o melhor para eles, nós estamos fazendo o melhor para eles, nós estamos colocando eles no melhor, escolhendo a melhor formação, tá entendendo? Passando para eles que aquilo ali é a garantia deles. Eu já estou em outro lugar aqui, tá entendendo? E aí o que acontece? E aí eles não têm o trabalho, tá entendendo? Da cultura do reino acerca da personalidade para viver o Espírito Santo. E aí o que acontece? Qualquer situação a mais, eles recuam, qualquer situação a mais, eles tremem, qualquer situação de influência já seduz. Tá entendendo, cara? Então a gente precisa trabalhar os nossos filhos nessa questão do quê? De tornar eles fortes. Tentando juntar agora aqui. Forjar o caráter. Forjar o caráter para todos os sentidos, porque eles vão ser seduzidos, eles vão ser inferiorizados. Cara, se nós estamos passando isso, imagina eles aí.
Eu tenho 2 filhos, né? O Caleb, de 14 anos, e a Otávia, de 5 anos. E aí, como pai, às vezes, eu percebo que, principalmente a nossa geração, e próximo da nossa geração, tem aquele comentário e aquela preocupação. Meu filho vai ter o que eu não tive. Já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso, né? E essa dedicação de um pai e de uma mãe é entrar dentro de um lugar que é um risco muito grande de, ao invés de fazer bem para essa criança, para esse filho, fragilizar totalmente o caráter dele e despreparar ele para a vida, na verdade. Com boa intenção, né? A intenção é boa, né? Porque o que acontece assim, ó, perspectiva e expectativa. Então, tipo, falando assim do nosso pessoal, né? É crente, quem crê em Deus. Então, a gente vê muitos pais com expectativa acerca do futuro do filho. Sim. Acerca de galgar algo que vai dar um futuro, que vai dar uma garantia, mas é através de competência, tá entendendo? E resultado. Isso é anticristo, cara. E não se tem, ou poucas pessoas têm a perspectiva de eternidade na vida dos filhos. Cara, qual é a vocação dele? Cara, esse cara, ele tem o espírito específico na questão do João Batista. Tá entendendo? Qual é que é a vocação dele? Cara, ele nasceu para quê? Deus trouxe ele nesses dias por quê? Então tem muita expectativa de futuro, mas tem pouca perspectiva de eternidade. E aí os filhos eles estão crescendo com toda boa intenção, com toda sinceridade, os pais dando o melhor para mais aqui. Expectativa de futuro, cara. Tá entendendo o que é? Um empenho no extremo da sua competência para gerar um resultado, tá entendendo? Ao qual não tem garantia aqui, cara. É onde que eu digo que nós estamos transformando nossos filhos em escravos de luva branca. O nosso trabalho maior tem que ser o quê? Trazer para eles desde o ventre, com música, com o que for, cara. Trazer o quê? Uma perspectiva de eternidade. O que é? Cara, tu é um ruio. Tu é um nazireu. E aí tem a linguagem específica. Sim. Tá entendendo? Tu é um profeta, cara. Tu vai, tipo assim, tu vai ser um cara que tu vai levar um porto, mas tu é um sacerdote. Tu vai ser um cara que vai ministrar a Deus, vai ministrar os santos, vai ministrar o mundo. É isso aqui. Tu não é isso aqui, tu é isso aqui, cara. Então tu pode estar como médico, mas tu é sacerdote. Para ter essa consciência do reino. Porque o que acontece? A sedução vai ser pesada. Tá entendendo? As propostas vão ser pesadas. Tá entendendo? Tanto para cima como para baixo. Porque a pior coisa é dar certo da forma errada. Sabe? É tipo, quando eu comecei a conversa lá, é isso aqui, sabe, mano? É isso aqui, cara. Nós precisamos trazer o quê? Ter perspectiva de eternidade. Ver a nossa preocupação, não preocupação, mas nossa preocupação é para quê? Cara, por que ele está olhando muito pro avião? Ele quer ser um piloto, cara. Tá entendendo? Então, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Cara, eles carregam, eles sinalizam desde cedo. Corre muito, anda muito, fala muito, briga muito, quer muito. Cara, eles estão sinalizando desde quando nasce. Só que se a gente não for intencional e não tiver uma mente do reino, com toda boa intenção, nós vamos transformar nossos filhos escravos de luva branca, cara. Porque ele vai entender, tá entendendo? Que é a competência. Tá entendendo? Eu acredito muito, cara. Tipo assim, ó, desse trabalho contra, né? Eu acredito muito, é uma coisa pessoal, eu acredito muito que foi aqui que Lúcifer virou Satanás. Um serviço tão prestado, tão bem prestado, uma dedicação tão esplêndida, com um direito do sinete, do ISO 8000 nas suas mãos, que quando teve a reunião do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu acredito que pensando ele, porque ele não é onisciente, né? Pensando ele que tinha a ver com o serviço show que ele tinha, mas quando a reunião termina, o relatório que é: façamos o homem a nossa imagem, não tem nada a ver com ele. E eu acho que é ali que ele saiu de Lúcifer para Satanás. Por quê? Porque ele teve uma intenção, tá entendendo, para o serviço prestado. É por isso que, cara, a pior desgraça para mim é um crente reivindicar direito e viver um ambiente de meritocracia. Eu mereço, né? Eu mereço. Cara, isso aí... É graça de Deus, sempre foi graça, né? Nunca foi mérito, né? Eu acredito que nós temos, na verdade, muito mais do que merecemos e precisamos, né? E eu tenho tentado colocar isso, assim, sabe, na mente, no coração dos nossos dois lá, né? Os nossos dois pequenos lá em casa. Porque na hora de agradecer pelo alimento,
na hora de agradecer pela provisão de Deus, porque tudo que a gente está desfrutando materialmente não é pela minha força, vem de Deus, porque eu por mim mesmo não tenho força de me livrar nem de uma virose. Essa é a realidade, né? Nós estamos vindo um tempo aí que está todo mundo pegando virose aqui em São Francisco do Sul, e a verdade é que eu não tenho força nem para isso. Então quem sou eu se não for Deus, né? Se não for Deus por nós, em nós e através de nós. Eu tenho tentado, sabe, entrar nesse lugar, colocar isso na mente deles, que é tudo pela graça, é tudo pela dependência de Deus. Porque se não for... eu tenho um serviço bem tranquilo. Trabalho lá no porto, ar-condicionado, saio ali pro pátio, é bem tranquilo. Tá entendendo? E eu não ganho mal, eu ganho legal. Sim. E a minha família, as crianças, eles veem eu, tá entendendo? Eles, tava no ar-condicionado, tá não sei o quê, parará. E o que acontece, assim, graças a Deus, a gente se alimenta bem, a gente tem uma mesa bem bacana, bem legal. Só que eu já faço de propósito, intencionalmente, uma oração honrando, tá entendendo? Toda provisão, proteção e garantia de que passando o processo não vai ser afetado. Porque tem as circunstâncias, tem as dificuldades. Toda casa tem o seu problema, tem a sua circunstância. Se não tem, vai aparecer. E eu sempre passo para ele os 3 princípios que se perdeu lá em Gênesis 1 e 2. Que era o quê? Proteção, provisão e garantia. De que passando o processo não ia ser afetado. Na questão daí hoje mais isso, da questão da garantia, né? Que tem a ver com destino. É a palavra mais adequada em Gênesis 1 e 2, que para nós hoje é a garantia. Pela consequência do ambiente de pecado, passando o processo, nós não vamos ser danificados, por pior que seja. E aí eu passo para eles, tá entendendo? Cara, essa mesa tá assim, essa condição tá assim, não é porque eu ganho mais ou menos, não é que eu ganho legal, não é porque teu irmão tá ajudando, não é porque tem dor, não é nada disso. É a provisão de Deus, é a graça de Deus. Amém. Mais uma vez, a graça de Deus está aqui. E se a gente, pastor, perdão, se a gente observar Gênesis 1, 2, acho que, se eu não me engano, 3, vai apresentar 2 filhos que vão levar ao pai uma oferta, e o pai se agrada e o outro pai fala não. Só que o não desse pai para esse filho não significa que não ama. Significa não, meu filho, vai e me dê uma oferta digna ou melhor, você, né? Sim. E tipo, era um aviso do pai, tipo, olha só, um filho que ouviu um não, mas se revoltou, né? Então esse problema dos filhos, né, que nós temos muito hoje de não poder ouvir um não, uma repreensão, né, uma correção do pai, já começa desde lá de Caim, quando ele ouve um não de Deus, como assim? E aí ele se revolta, né, e acaba então matando o seu próprio irmão, né, que foi então o que Deus falou para ele. Pós-culto, Pós-celebração. Essa eu não tinha vida ainda. Pós-culto, Misericórdia. Tá entendendo? Então, olha só, desde lá, né, pastor, acontecendo isso. Desde então, lá, cara. Cuidado com o pós-culto, então, né, pastor? Desde lá. Porque, tipo assim, cara, a gente... O entender de Jesus é uma coisa, agora tu conhecer Jesus é outra. Então, ele podia entender bastante de Deus, mas ele conhecia pouco Deus. Porque o não do pai era amor. Não, o não do pai era amor. O não do pai, tá entendendo? Tem um aqui que vai me trair. Jesus estava fazendo o quê? Não permitindo faltar amigo para Judas. Não estava sendo ruim. Não estava expondo ele para passar. Não estava deixando... Até porque ele poderia expor, né? Se assim fosse, né? Mas ele estava assim, ó, não deixando faltar amigo. Cara, tá errado, cara. Não vai dar assim. Não é assim. Pô, mas eu sou um dos... Não é. Cara, tu é traidor, cara. Tô vendo nos teus olhos a mentira. Aí parece que é o ruim, né? Parece que é o perseguidor. Não, é o amigo. As pessoas ficam batendo nas nossas costas dizendo sim tudo para que a gente faz e nem fica... Cara, é o nosso coveiro. Nós conversamos hoje sobre isso, né? Tipo assim, ó, na caminhada, cara, eu tô um tempo aí na caminhada. Eu já caminhei um certo tanto aí. E o que acontece assim, ó, experiência. Gente assim que fluiu um monte e daqui a pouco o que aconteceu? As pessoas que estavam em volta deles, do líder, vamos colocar assim, quando eles iam para ser amigo, falaram assim, cara, tu tá errado. Não, tu não pode fazer isso aqui. Não, isso aqui não é assim. Poxa, tá todo mundo pensando de uma forma. Tá, tudo bem, eu sei que tu é o líder assim, mas o que acontecia? No caminhar, tu percebia que ele afastava. E eles perderam o quê? A proteção. Ele perdeu o quê? As pessoas que conseguiam olhar no olho e te tratar como amigo e não
como uma pessoa que pode dar o que eu quero. Todos eles, cara, foram assim. E hoje o que acontece? Lá na igreja, na igreja local lá. Tipo assim, ó. Se o Fernandes precisar falar, não fala pra mim. O Tiagão, o Marcos, o Nenão. Cara, todo mundo que faz parte ali do grupo ali de pastoreamento ali, cara, eles têm um ambiente para pegar e falar assim, não, acho que não é bom fazer isso aqui agora. Não, pastor, tu tá assim, cara, dá uma segurada. Tá entendendo? Eu acho que tu tá terminando muito. Fala, nós temos essa conversa aberta. Sim. E eu não recrimino eles. Eu dou liberdade, sabe, cada vez mais, porque eu sei que tem uma dificuldade para falarem assim, porque tem a questão do respeito, tem a questão de tudo. Só o que acontece, cara, é isso que vai me guardar. É isso que vai ter pessoas que olham para mim e tipo assim, cara, o que eu tô fazendo errado que estou assim, cara? Eles são claros. Nós precisamos de pessoas que são claras. Pessoas que olhem para nós, assim como nós falamos para os nossos filhos, por amor, o não é amor. Sabe? Esse ambiente, cara. E graças a Deus, cara. Graças a Deus, assim, cara, a gente tem esse ambiente. Tá entendendo? Onde eu sou confrontado. Tá entendendo? E é proteção e amor. Tá entendendo? Tipo assim, mas tu gosta, aceita de boa? Não, tem coisa que eu não aceito de boa. Tem coisa que... Tá entendendo, cara? Mas o que acontece? Quem tem uma esposa que tem liberdade da mesa, cara, eu acredito assim, ó, uma esposa de Deus é uma das pessoas que mais vai ministrar o teu coração. Porque se tu quiser dar uma assanhadinha, eu sou o pastor, aquela raiz de pecado, eles falaram, mas eu vou... Não, cara. Baixa, não. Tá entendendo? Porque uma coisa é o outro falar, mas tua esposa pegar e dizer assim, não, cara, pra que tu falou aquilo lá, cara? Se vocês... Agora diminuiu bastante, mas, cara, pra que tu tinha necessidade de tu falar na igreja? Tinha necessidade de tu falar aquilo lá. Tá entendendo, cara? E não é que tá querendo o governo, mas o que acontece? Proteção, amor. Esse negócio do não, esse negócio que eu tô conversando, é proteção. Por isso que esse ambiente, tá entendendo? Que a gente tá vivendo, a gente precisa, não por necessidade, mas porque é o princípio. É o princípio, tá entendendo? Quando Deus vinha para conversar na virada do dia, é para ter comunhão e intimidade. Como é que foi o dia? Tá entendendo? Como é que foi o dia de vocês? Olhando no olho, né? Olhando no olho. Como é que tu tá? E quando tu corre, Gênesis 3, tá entendendo? Perde o alinhamento. Porque é Deus, Jesus, a imagem e semelhança, Selém. Então Deus, nós alinhado com o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo. Então Deus refletindo a imagem. Deixa eu melhorar isso aqui. Deus, nós e a Selém, a sombra. Se nós estamos alinhados com Deus, eu vou refletir Selém, a imagem. É aqui que eu ando sobre as águas, é aqui que o leão não me devora, é aqui que eu cumpro o princípio. Quando eu vivo o quê? Alinhado com Deus. Quando eu não estou alinhado com Deus, tudo vai me afetar. Então, quando a gente vai tendo um movimento de querer viver porque tem um respaldo para decidir, mas não é propósito, tu tá saindo, cara, a tua esposa vai te salvar. Só os teus amigos que olham para ti assim, cara, tu tá feio hoje, hein, cara? Tu tá torto, hein, cara? O que aconteceu contigo, cara? É esses que vão trazer tu para refletir a Selém, tá entendendo, cara? Porque o que acontece não é questão de dar certo ou não dar certo. Porque a Bíblia diz que em 2 contextos, Moisés fala com a rocha. Bate na rocha, ele bateu na rocha e saiu água, porque o contexto era bater na rocha. Mas no outro contexto que é assim, Moisés fala com a rocha. Ele foi e bateu na rocha. E a questão que é, saiu água. Funciona. Abraão, eu tenho uma promessa contigo. Uma promessa da graça. E é o seguinte, vai passar o tempo, não vai acontecer nada. A história é clara, Bruno, aqui, né? Tipo assim, 190 anos, não tem condição nenhuma de ter filho. Mas é a promessa da graça. Que é a nossa aliança, a aliança de Abraão. Eu farei, eu te abençoarei, eu te prosperarei. Não vou depender da tua competência. Na verdade, a tua competência ela vai cair cada vez mais. E não tem nenhum problema. E aí a Bíblia diz que o diabo vem dar uma boa ideia. E aí assim, ó, deita com Agar. Tu tem uma aliança com a graça, mas faz uma aliança com a carne. E a Bíblia diz que nasce Ismael. E aí Deus vem e vai conversar com Abraão, um assunto lá. E Abraão diz assim, Senhor, está aqui Ismael, o meu filho. Confirma as tuas promessas, as tuas bênçãos com ele. O que o Senhor diz?
Não, ele vai ser uma grande nação, ele vai ter 12 tribos, vai ser um ministério muito poderoso, próspero, porém, eu não confirmarei as minhas promessas através da vida dele. Vai ser através da promessa da graça. É o que eu produzir, é o que eu fazer, é quem eu colocar nesse aprisco. E aí João 3,6 fala o quê? Vocês só podem produzir fruto da carne. E cara, tá uma doideira isso aí. Porque não é questão que não dá certo, dá certo. Tipo assim, não nasceu o filho? Nasceu um filho. Tá entendendo? A água não saiu da rocha? Saiu da rocha. Só que acontece. Moisés, esse não é o padrão, esse não é o modelo. Ele não foi, eu acredito que ele não foi pro inferno, não. Eu acredito que ele está salvo. Mas a questão foi o quê? Cara, esse não é o modelo, esse não é o padrão, esse não é o propósito, esse não é o princípio, não é assim. Então não posso. Eu não vou deitar para aos porcos. Cara, descansa, dorme. Tu não vai entrar em Canaã. Uau. Mas então, vamos falar um pouco de ministério, pastor. Amém. Que meu Deus do céu, né? Foi, a nossa introdução aí foi o quê? Quanto tempo aí? É a introdução, essa aí, Dudu? Aqui na mesa, Quanto 37 minutos já ali, ó. 37? Né? Nós vamos até 1 hora, né? 1 hora e pouquinho no máximo. Pastor, ministério, como é que tá a igreja lá? Fala para nós, é MVEC, é MEVEC? Como que se pronuncia Na verdade, essa sigla? MVEC, Ministério Voltemos ao Evangelho de Cristo. Nós tivemos uma reunião lá agora recentemente, a gente está para implantar IVEC. Para passar a identidade de igreja mesmo, já no título lá, tá entendendo? Entendi. É IVEC. Igreja, voltemos o Ministério de Cristo. Uau. O Evangelho de Cristo. Quanto tempo hoje, pastor, de igreja lá? Cara, a gente tá uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. 10 anos. E o pastor, então, que deu start nisso? Foi, cara. Cara, isso é uma coisa assim, porque tipo assim, ó, eu tenho uma pegada muito evangelística. Sim. Tá entendendo? Muito evangelística, muito evangelística. Eu sou um cara de rua, eu vou trabalhar, eu sou intencional. Cara, eu tô indo lá trabalhar, salário para mim é uma consequência no final do mês. Eu tô ali só vendo ali, tá entendendo? O que vai brotar para mim pegar e testemunhar, falar do Cristo, tá entendendo? Não fico xaropeando ninguém, mas eu sou muito intencional evangelisticamente. E para mim foi um desafio, porque eu nunca tive pretensão, tá entendendo, de ser pastor, de assumir responsabilidade, tá entendendo? E eu tinha um medo, porque o que acontece assim, eu começava muito, não acerca de igreja, mas eu começava muitas coisas e não terminava, começava muitas coisas e não terminava. Cara, quando começou a surgir o lance de pastorear, eu digo assim, não, cara. Tipo assim, cara, não... Porque tipo assim, eu tenho uma questão que eu tenho TDAH, que agora com os filhos que eu descobri mais que eu tenho, né? Então, tipo assim, isso sofre um pouco na organização, assim, graças a Deus tem pessoas ali bem bacanas, assim. Mas o que acontece? Foi uma coisa assim que um caminho sem volta, cara. Sim. Tipo assim, tá entendendo? Deus, ele, não sei se vocês conhecem a armadilha de tatu. A armadilha de tatu, ela começa assim, vai fechando e se tu entrar nela, tatu não consegue dar ré. Então o tatu ele vai a focinha, tu bota o seu martelo, ele não consegue cavar, ele vai ficar ali. Tá tudo aberto para trás para voltar, mas não consegue andar ali. E comigo foi isso, cara. Eu nunca usei essa alusão. Sim. Mas para mim foi um caminho sempre. Foi. Daqui a pouco, pastor, nós precisamos alugar um lugar, precisamos alugar um endereço. Que eu comecei. Porque como começou assim, eu vim de uma transição, tá entendendo? Sim. De uma igreja. E aí a minha alegria e os céus abertos para mim, o que era? Tipo assim, vou auxiliar um pastor, vou carregar a mala de alguém, vou trabalhar cooperando e para mim tá bom demais da conta por causa do meu histórico de vida, de escuridão, de treva, tá entendendo? A maioria dos meus amigos são mortos, cara. Sim. E para mim, tipo assim, já tava suficiente. Mas só que essa pegada evangelística acontece, eu comecei nas ruas, comecei na casa, daqui a pouco ganhamos aquela Kombi, que não é a mesma Kombi, daí ganhamos Kombi, começou esse negócio. E aí eu cismei de fazer lá em casa também. Que quem quiser fazer, tipo, pode fazer aqui, não, convido os irmãos, vou ir na rua aí, na garagem aí. E daí eu cismei de começar a fazer lá em casa. A igreja nasceu, então... Cara, daí eu comecei a fazer em casa, cara. Daí a questão foi que eu comecei a fazer em casa. Aí o pessoal começou a vir, diga assim, cara, não dá mais. E eu falei pra Sana, falei falei assim, vamos falar com o pessoal, vamos lá. Daí eu pensei no pastor Marquinhos na época, tá entendendo? Aí só que acontece assim, daí o pessoal assim, vamos alugar um lugar. Aí alugamos um lugar, daí, cara, sumiu responsabilidade.
Compromisso, tá entendendo? E aí onde eu fui trabalhar essa questão do pastor, tá entendendo? Que hoje em dia eu tenho um pouco mais maturado, mas eu agradeço muito o pastor Juarez, o Tiago, o Marcos, um pessoal lá, a galera que tá lá, que eles ajudam nesse pastoreio. Eu trabalho muito essa questão de eu não ser, de não dependerem de mim, tá entendendo, cara? De não depender de mim nessa questão de ministrar, nessa questão de conversar, tá entendendo? Então, tipo assim, o que chega para mim é o que precisa chegar realmente. Não é toda hora. Tem... Cara, uma coisa assim que, tipo assim, cara, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Eu acredito que tem a ver com o discernimento do que nós carregamos de Deus. Diante de qualquer tonelada que possa acontecer, cara. Tá entendendo? Então, tipo assim, a caminhada com Cristo como pastor, cara, já entrando aqui, né? Sim. É tipo assim, cara, pra mim é tranquilo, cara. Uhum. É estranho dizer, o pessoal, não sei o quê, o povo incomoda, não sei o quê. Cara, é tranquilo, cara. É tranquilo, cara. Cara, eu tenho uma consciência hoje em Cristo assim, cara, já tá tudo preparado. Deus não depende de mim para nada. Eu preciso o quê? Obedecer. Porque o homem mais sábio da terra, cara, o homem mais competente da terra, cara, com toda a sua sabedoria, aparentemente parece que não foi salvo. Porque lá no contexto está dizendo assim, no entanto, o coração de Salomão não foi igual ao do seu pai Davi. E fala já num contexto de um cara que cometeu um negócio muito sério, muito grave. Chegou a tirar sangue e matar. E é considerado segundo o coração de Deus. Então um passo na frente do abismo, tá entendendo? É avançar. Davi foi considerado porque, acredito eu, por causa que ele se arrependeu, cara. Ele voltou para trás e tem um texto para mim que, cara, tá em mim e pega assim, ó. Que diante da situação, o que ele falou? Senhor, pode levar tudo. Só na parte de mim o teu espírito. Espírito, cara. Espírito Santo, cara. Então eu acredito muito no Espírito Santo. Cara, preciso muito dele, cara. Preciso muito dele, cara. Falando de distância, de ver ele, mas o tanto que ele está distante de mim, cara. Quanta graça, quanta misericórdia, quanto favor, cara. Quanto amor, cara. Quanto amor, cara, sabe? E aí é uma questão dessa responsabilidade com quem me salvou, cara. E aí não teve mais volta, cara. Não teve. E aí, tipo assim, eu tive um testemunho, cara. Cara, mercado pra mim, sair, coisa é um trem. É uma coisa assim, muito edificante. E eu tô saindo do mercado com as compras caçando, daí passa um senhor, cara. Senhor já. E aí até o pastor Camargo, né? Eu falei assim, eu fico meio constrangido que as pessoas me chamam de pastor Camargo de pastor, sabe, cara? Diante dos pastores, que a gente vê assim, é uma confissão aqui só para nós aqui, né? Eu fico constrangido, não porque eu tenho pecado oculto, não é isso, mas eu me sinto constrangido quando falo sobre pastor, por causa de toda a carga, tá entendendo? Profética, apostólica, que tem sobre os pastores da Bíblia ali, cara. Sim. E aí ele falou assim, pastor, eu quero dar um testemunho rápido, sei que tá saindo. Ele falou assim... Um dia eu estive lá na igreja lá. Tu não teve na cara? Eu assim, sim. Ele... Cara, um dia eu vi tu pregando lá. E eu não tenho estereótipo pastor, eu não tenho pegado, tipo, não tenho eloquência, não tenho as características de um pastor, digamos assim. Em quase todos os sentidos, na questão de eloquência, de veste, de comportamento, de começo, meio e fim. E aí, ele pegou e disse assim... Eu te vi pregando lá um dia, e quando terminou, eu falei assim... Eu vou ser pastor. Mas o lance foi o quê? Esse cara aí... entendendo? Foi, cara. Eu tava aqui bem... Tá entendendo, cara? Foi, cara, isso, cara. Foi isso, cara. A simplicidade, sei lá. Mas foi isso. Tipo assim, se esse cara aí tá entendendo, cara. Se esse cara aí... tá pastoreando, se esse cara tá aí, se esse pessoal tá parado escutando esse cara aí, se esse pessoal tá fazendo isso aqui, cara, que tinha um movimento, tinha uma coisa, tá entendendo? Sim. E eu trago muito para celebração, para as pessoas assim ter oportunidade de uma ativação acerca da sua vocação, virtude, né? E ele daí, para concluir esse pedacinho dele, falou assim: pastor, hoje eu tô lá no Majorca, nós começamos com 6 pessoas, hoje nós estamos em 16 pessoas e eu tô cuidando. Uau. Eu tô cuidando lá das ovelhas lá, assim. Eu falei, olha isso aí, aí, irmão. Deus.
Então eu vejo que uma das coisas assim, cara, que Deus assim, é tipo assim, se esse cara pode, eu posso. E eu não tenho problema com isso, cara. Sim. Porque eu sei de onde que Deus me tirou, cara. Não, mas a gente olhar para esse ponto não foi diferente comigo também, né? A transformação continua, né, pastor? Mas a gente vai para a Bíblia, vai olhar sobre Paulo, né? Quem era Paulo, né? Meu Deus. Né? Ele não era só o cara que ia pra balada, mas né? eu ri aqui, lá também eu achei engraçado, Sim. porque na verdade foi isso assim, que ele, Sim, ele sim. não falou, mas ficou muito claro, evidente. Mas encorajou, né? De certa forma encorajou ele, porque, cara, Santo, né? Deus, né? Deus trabalhou na vida do pastor Camargo, vai trabalhar na minha vida também, né? Dessa forma, né? De uma forma positiva, né? E para mim é um dos caras mais assim, falando de Paulo ali, né? Do que a Bíblia fala sobre a transformação, né? Foi uma das transformações mais lindas citada pela Bíblia, né? E a forma e a profundidade que alcançou o ministério dele, né? Cara, então assim, isso encoraja a gente de uma forma a ver o trabalhar, né? A graça de Deus na transformação, né? Na metanoia, na transformação, né? Na mudança da mente e consequentemente do propósito, né? E Deus faz isso e glória a Deus, olha só esse testemunho, né? Desse homem que estava em um culto que você pregou. Eu fui uma vez lá. E hoje está cuidando de vidas lá no bairro dele. Deus preparou para ele, o dia que Deus preparou. Olha Espírito só. Santo, cara. Espírito Santo. Por isso que quando você vai ouvir uma mensagem, quando você está num culto, você está num lugar onde está sendo levada, sendo pregada a mensagem, tem que prestar atenção nos detalhes, né, pastor? Porque pode passar ali a chave para a transformação da nossa vida, do nosso ministério, direção para o nosso propósito. É muita coisa em jogo, né? Como assim aconteceu, né? Isso é uma coisa assim que me arremete, sabe? A um pensamento que eu tenho assim entrado não na questão de oração, mas de intercessão. De identificar algo que, devido à quantidade de informações, a quantidade de mensagem, a quantidade de pontos de vista acerca do Evangelho, há um bombardeio nas mentes. Cada um falando, cada um... E o que acontece assim, ó? E nisso que o Espírito Santo está ministrando, que eu, começando a intensificar uma intercessão. Cara, a valorização da palavra. A palavra, ela tem que ser mais valorizada. Quando eu encontrei a tua palavra, eu comi ela. Eu levei ela para o meu íntimo e ela me alimenta todos os dias. E o texto vai dizendo assim: foi profetizado sobre mim, eu sou teu. Hoje em dia, eu sou um pouco crítico, mas eu procuro ser um crítico assim, vigiando para ser construtivo e não ter medo de falar, tá entendendo? Mas tudo numa questão do quê? De trazer o que precisa ser falado. Então, assim, ó, eu vejo, cara, uma percepção assim, cara, é pouca valorização. Nós precisamos valorizar mais a palavra. Nós temos que trazer essa ênfase, sabe, para a valorização da palavra. O verbo, Jesus, a palavra que está sendo pregada, a palavra que está sendo dita. A Bíblia diz que João Batista falou a mesma coisa, mas por ser uma pessoa que não tinha uma mensagem, mas se transformou na mensagem, as pessoas dizem assim: o que eu preciso fazer agora? As pessoas eram impactadas pela palavra. O valor da palavra é essa intencionalidade, essa consciência de quando trazer, não é um ensinamento, não é um conhecimento, cara, é a palavra, é o poder, a instrução, a salvação, cara, é ela que vai. Eu acredito muito que a intimidade com o Espírito Santo está muito pautada enquanto você ama a palavra. Enquanto você ama a palavra. Então, se você é uma pessoa que não tem, tu não passa lá nas escrituras, tu não vai nas escrituras diariamente, se tu não tem uma reflexão sobre o mesmo tempo, cara, se tu não tem isso, cara, tu corre o sério risco de viver uma substituição acerca do dom que você carrega e está bem resolvido com ele. Só o que acontece? Ele virou a tua comunhão para manter tudo. Sabe, cara, a valorização da palavra. As pessoas, a palavra queimar, a palavra arder, a palavra pegar, a palavra mexer, a palavra mover, assim, a palavra incomodar, sabe, cara? Esse sentido, assim, nós precisamos, assim, ter essa intencionalidade, ter esse mergulho, essa comunhão com o Espírito Santo, porque é muito a partir de nós, mas trazer para as pessoas também. Porque hoje está uma coisa meio supérflua, água com açúcar, medo de ferir, medo de machucar, a primeira pessoa que vem, então tu fica
falando, pensando no que pode. Não, cara, é a palavra, é a virtude, é a santidade. Cara, tu tem uma clareza que foi o Espírito Santo que te revelou, Sim. que ele está te usando ou não tem? Então tu não vai falar sobre o inferno, tu não vai falar sobre isso, tu não vai falar sobre aquilo, porque não sei o que. Não, cara. A palavra ela tem que trazer essa situação. E hoje em dia nós estamos jogando um jogo aí, cara, que não, cara. É o Espírito Santo que vai fazer. Eu não posso ser imprudente. Não posso ser imprudente. Sim. Tá entendendo? Eu não posso ser também, querer uma pessoa medir todo mundo com a minha régua, na régua que eu estou em Cristo. Não, se eu tenho essa revelação aqui, Deus revelou para mim, não vou cobrar ninguém para estar aqui. Só que acontece, eu preciso revelar esse plumo. Não posso esconder o plumo. E aí é o Espírito Santo que vai fazer. Sabe? Então, tipo, por que eu digo isso? Porque há muito derramar, muita conferência, muito seminário, muito ensinamento, muita coisa. Tá? Isso é para ser um divisor de água. Porque o que acontece? A quantidade disso está revelando a nossa esterilidade. Porque não tem tempo no secreto, porque não tem comunhão, porque não tem intimidade, porque não tem, tá entendendo? Estão entendendo, né, gente? Sim. E aí o que acontece? Quando a gente não tem isso, a gente começa a inventar muita coisa. Estou dizendo que seminário é errado, que conferência é errada, só que acontece, isso tem que ter um propósito de impacto sobre a terra. Isso tem que ter um impacto, não pode ser mais um. Isso, quando organizar, tem que ser uma coisa que tem que causar, tem que mexer, tem que desconstruir para que haja edificação, tá entendendo, do porquê existiu aquilo ali. Não pode ser mais um. Porque senão o que acontece? Quando tu fica buscando muita coisa, é coisas de Deus lá, na verdade está revelando a esterilidade. Tá entendendo, cara? Tem pessoas que eu conheço que já foi 3, 4 vezes naquele seminário, mesma coisa. Ah, errado 3, 4 vezes? Não estou falando sobre é certo ou errado. Tá, mas... Na segunda-feira que daí tem que continuar queimando, tem que continuar amando a Jesus, né? É o teu link. É. Segunda-feira é o link com quem você viveu na celebração, porque tu soprou vai sobre trazer a tua vocação, vida sobre a tua expressão. Aquilo que você falou no começo, né, pastor, sobre a questão da cultura do céu, né? Porque se a gente aplica a cultura do céu nas nossas vidas, no nosso dia a dia, a consequência de um culto incendiado, né, de um mover de Deus onde a gente estiver, nessa conversa aqui na mesa, como a gente estava aqui conversando, e a gente sente a presença, a gente sente, sabe, o Senhor falando ao nosso coração, e a gente vê em lágrimas aqui. A gente não está lá no culto, porque essa questão da cultura do céu, se ela estiver realmente ali entranhada no nosso interior, consequentemente vai ser a prática do nosso dia. Se vai ser um culto de conferência, ou se vai ser um culto comum de domingo, ou de terça, ou de quarta, vai ser um culto incendiado. Ó, tem momentos assim, tipo conferência, eu gosto, cara. Sim. O que acontece? Nós também somos fominha, né? A glória, a glória, aquela coisa assim. Cara, eu tô indo, por exemplo, assim, ó, tem uma casa de recuperação que eu tô indo em São João de Itaperiú, às terceira segunda-feira do mês. Vão lá comigo lá. Cara, eu levo o pessoal quando vai comigo, eles dizem assim, pois é, eles dão umas liberdade, pois é. Não, cara, é que não é isso, não é aquilo. Cara, aonde o Espírito Santo se manifesta, não é a nossa competência como quem aprendeu a pregar, ou aprendeu a cantar, ou fazer o rito de um culto. Mas tem a ver que, cara, pode ser um monte de gente que está lá fugindo de comando. Tá entendendo? Mas quando o Espírito Santo vem, cara, a glória se manifesta de uma forma extraordinária. E por quê? No sentido literal ali, tu vê os caras se entregando de uma forma extravagante. Uau. De uma forma extravagante. Um violãozinho, um microfonezinho, tá entendendo? Lá quando tem um negócio lá bem, só que acontece, cara, a presença de Deus é a mesma ou mais na intensidade. Tá entendendo? Então, por que eu tô falando isso? Por causa não tem a ver, cara, com competência, tem a ver com quem nós somos. Pensa aqui comigo aqui assim, ó. O Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram se expressar através da forma humana do ser. Eles decidiram se expressar através da forma humana do ser. E nós somos a expressão, tá entendendo? De Deus, Jesus. O que eu estou querendo dizer?
Eu estou querendo dizer que nós somos escolhidos por Deus para viver por vocação, expressando as virtudes do céu. E aí não tem nada a ver com a nossa competência, não tem nada a ver, tá entendendo, com o nosso esforço, não tem nada a ver com resultados. Tem a ver com o quê? Com nós vivermos a nossa vocação. E a nossa vocação qual é que é? Cara, a nossa vocação com certeza não é trabalhar no porto. Só que nós estamos na Babilônia. E na Babilônia nós vamos trabalhar no porto. Mas lá no porto eu não vou mudar a minha identidade, por mais que mudem o meu nome. Lá eu continuo sendo o quê? Um Daniel. Eu vou cumprir o propósito de Deus. Eu vou ser o quê? A memória e a lembrança do que eles não sabem quem são ou esqueceram quem são. Eu não sou a memória de pecado. Eu sou a expressão da eternidade. Então não sou aquele que fica lembrando do pecado. Eu sou aquele que está no meio do pecado, trazendo o quê? A expressão da eternidade. Nós somos a memória e a lembrança das pessoas que estão em escuridão, que não sabem quem são, esqueceram o que são. E aí nessa entrega de vida, nós somos todo dia, constantemente, doutrinado por Satanás e todo o sistema, todo aparato que a sociedade se transformou em ter uma vida o quê? De esforço ao extremo para gerar o quê? Um resultado. E não tem a ver com resultado mais. Nunca teve. Nunca teve a ver com resultado. E hoje nós estamos trabalhando mais para quê? Para gerar um resultado. Para gerar um resultado. E o Senhor diz assim, não. Vocês, João 3,6, vocês só sabem produzir fruto da carne. Tem que ser uma consequência do que vocês estão se tornando. Você não pode fazer para ser. Porque, tipo assim, ó, por exemplo, esse aqui vocês estão organizando. Cara, isso aqui é tremendo. Mas se vocês se realizarem pelo que está acontecendo e não for uma expressão de que vocês estão se tornando, olha só, cara, que linha, que linear. Tá entendendo? Então, e eu tenho que trabalhar isso do meu espírito para minha alma, falando, porque a minha alma ela vai querer viver o gozo de cada vez isso aqui ficar mais bacana, mas o meu espírito está dizendo, não é isso, é o que vocês estão se tornando. Porque se vocês chegar no auge do que pode acontecer nesse espaço, com condição, mas vocês não são Gálatas 5:22, não aconteceu nada. E as pessoas estão dizendo que aconteceu. Não aconteceu nada. Não tem a ver com lata, com pano, com madeira, com ferro, com cimento, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que nós estamos nos tornando. Tem tudo a ver com dedicar o nosso esforço até a aprovação dele, né? Porque é aquela coisa que, né, o pastor falou sobre bater na rocha e dá certo também, né? Dá certo. Mas tem muita a nossa coisa principal que tá dando preocupação, certo. nossa principal preocupação, até temos conversado sobre isso há uns dias atrás, conversando com o Emanuel, citado essa preocupação de fazer o que é realmente o que Deus espera que façamos e que seja realmente o cumprimento do propósito dele, né? Através da plataforma, não só porque se a nossa vida estiver alinhada com isso, a Logos vai atingir o propósito da mesma forma, né? Essa questão da cultura, né? E a gente tem muita coisa para falar com relação a isso, né? Sobre testemunho de vida. Mas nós temos o nosso tempo aí, pastor. A gente está caminhando para o final, né, Manoel? Vixe. Isso. Mas, né? Tem Agora tem o azinho, né? Meu Deus do céu. Aí tem o azinho. Nós não planejamos entrar nesse assunto que entramos, falar sobre filhos, mas a gente deixei fluir aqui porque necessário. A gente ainda não tinha trazido nada sobre conversar sobre isso, né? Sim. Que a família está aumentando, Emanuel. Eu também tenho 2. O pastor lá, a família também é grande. Né? A mesa deve ser maior que essa para o almoço lá, né, pastor? É grande. Glória a Deus por isso, às né? vezes tem que emendar. Botar mais um. Em casa de pastor sempre tem que emendar, porque sempre chega pastor, um pratinho a mais aí, pastor. Glória a Deus, né, por isso. Mas assim, caminhando para o final, pastor, a gente queria falar e ouvir de você sobre um versículo base, né, que move o seu coração, que impactou a sua vida e tem a ver com o propósito que o senhor tem caminhado e tem falado muito aí com você. Se você puder deixar aí para a gente aí como um testemunho de vida, não só para nós, mas também para quem está nos ouvindo. Amém. Isso nos encoraja muito, com certeza. Amém. Cara, ele é um dos textos mais conhecidos e mais simples que tem nas Escrituras, acredito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, pastor. Uau. Cara, eu conheço muito texto na Bíblia que fala de princípios, que fala de propósito,
que se obedecer ele, eu sei que temor, por aí vai. Mas eu acredito que eu não dou conta de obedecer eles. Eu não consigo obedecer eles. Eu dou conta que eu não tenho estrutura para, tipo, eu li isso aqui, se eu seguir, eu não tenho condição de seguir eles, cara. Então, para mim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o texto da minha vida, cara. Porque não tem a ver com resultados. Pode faltar tudo na minha vida, a minha mente está doutrinada para isso, cara. A minha mente está doutrinada para isso, cara. A presença dele, cara. A presença dele, cara. Para mim é o texto da minha vida porque fala da presença dele, cara, na cova do leão, cara. Para aguentar quando o pau tora, cara, quando aparecem as crises, quando as coisas acontecem com a minha família, com a minha casa, quando todo mundo vai para carne, tá entendendo, cara? E eu sou o pai, eu sou o esposo, eu sou o pastor, eu sou o cara lá da empresa, lá, tá entendendo, cara? E aí o que acontece, cara? Tua presença basta, pai. A tua presença, Senhor, é meu pastor e nada me faltará. Para mim, ele é o texto e é o propósito da minha vida, eu acredito, porque não tem a ver mais com resultados. Amém. A nossa vida em Cristo não tem a ver mais com resultados. Muita coisa que parece não estar dando certo não significa que está dando errado. A vida com Cristo é isso. A vida com Cristo é isso. Então, se estamos perdendo, não significa que estamos perdendo. Se algo não aconteceu como queríamos, não significa que está dando errado. Nós estamos sendo levados para um ambiente, está entendendo, totalmente aonde é a presença dele, cara. Esse é o texto da minha vida, cara. Amém. Ô, pastor. A presença, cara. Isso aí fala cara. muito, né? Fala muito sobre aquele que tem realmente Cristo como o seu... Não um simples referencial, né? Mas é o meu estilo de vida, realmente é isso. E depender de Deus é isso, né? E não tem a ver com santidade, no sentido de aparência, mas tem muito a ver com o quê? Com graça e misericórdia, cara. Graça e misericórdia. Graça e misericórdia, cara. Graça e misericórdia, tá entendendo? Porque assim, cara, eu sei que o tempo estourou, mas Jesus veio para libertar, tá entendendo? Ele veio para libertar dos cativos, das paradas, dos negócios. Ele veio para dar vista aos cegos. Ou seja, temos uma consciência de reino, de vinda de Jesus. Ou seja, tudo isso que nós vivemos. Só que tem um negócio que a Bíblia diz que ele veio para libertar os oprimidos também. E é aqui, cara. Quem não está buscando, não é por santidade. Eu oro muito, eu jejuo muito, eu vivo a presença. Não, é graça e misericórdia, tá entendendo? Eu tenho essa consciência que é ele. A maioria das pessoas, elas estão sofrendo, cara. Elas estão, eu estou dizendo crente, estão perturbados, cara. Porque eles ainda são oprimidos pelos resultados. Para cima e para baixo. Que se enriquecer muito, eles não são remidores. Eles não entendem esmola como tzedek e tzedakah, como atos de justiça. E se eles falir qualquer coisa assim, também são oprimidos. Eles não entendem, cara. E Jesus veio para libertar do cativo, da vista aos cegos. E eu coloco assim, ó. No discernimento, principalmente da opressão. E hoje nós estamos vivendo o quê? Um relacionamento muito com Deus, focando o quê? No resultado, na busca do resultado. E não estamos ligando para a pessoa do Espírito Santo manifestada nas celebrações. E aí nós estamos nos baseando o quê? Na manifestação dos dons. Isso digo eu. Eu não acredito que manifestação dos dons é comunhão com o Espírito Santo. Manifestação dos dons é os dons que Deus deu e você vai prestar conta. Comunhão com o Espírito Santo é outra coisa. Que também leva tudo isso. E só o que acontece, comunhão do Espírito Santo, com o Espírito Santo, cara, fala de um amor, fala de uma entrega. Fala que pode acontecer o que for, ainda que a minha alma queira me arrastar para um lugar. Não é isso. Não é isso, cara. Não tem a ver mais com resultados. Ele veio para libertar os oprimidos também. Amém. Amém, gente. Amém, pastor. Amém. Recebe aí você que está assistindo. Amém. Com certeza. Glória a Deus. Tudo isso falou muito ao nosso coração. Espero que fale também ao coração de vocês. Amém. E é isso aí, né?
Meu Deus, né? Glória a Deus. Tá louco. Vai ter que marcar mais. Eu vou marcar outro. nós temos que falar aí pra produção aí, ó. Tem que colocar lencinhos aqui na mesa, aqui, mais lencinhos, porque a gente não esperava nessa, né? Deus é bom. Deus é bom demais. E eu digo uma coisa assim, ainda assim, ó, pra assim, cara, vocês são ministros. Eu digo isso sabendo, consciente, tem pessoas que estão vendo e vão ver. Foquem na pessoa do Espírito Santo quando vocês derem a primeira nota. O que tu quer escutar, Espírito Santo? O que tu tem aqui preparado? Nós queremos conhecer o que tu tem preparado. Só tu pode nos levar para esse lugar aqui. Senão nós vamos passar batido. E o negócio está aqui na nossa cara. Cara, esse foco na presença do Espírito Santo. Amém. Esse foco na pessoa do Espírito Santo. Amém, irmão? Amém. Amém. Então é tá, isso. gente? Obrigado a gente, obrigado, né, pastor? Ô, Obrigado por pastor. aceitar aí o convite Meu aí. Deus do céu. Meu Deus, Bom que bênção. demais. Obrigado. Deus Privilégio. abençoe vocês aí. Então é isso aí, chegamos ao final, né? Nossos Glória a agradecimentos Isso aí aí. aos nossos parceiros e até a próxima, né? E com Amém. certeza que tenha mais uma parte 2 aí, porque tem muito assunto, né, pastor? Muito assunto com o O pastor. homem fala fácil, né? Não precisa nem fazer pergunta. Podia já. desligar o meu mic e deixar ele levar só aqui, Tô né? querendo ir Pensa, para uns pastor. cultos lá para África, que é culto de 4 horas, 6 Ô, horas. glória! Aí lá eu fico na sombra. Isso aí. Glória a Deus. Obrigado, gente. Obrigado. Amém, pastor. Deus abençoe Pastor. vocês aí. Foi Amém. uma honra ter o pastor aqui. Que Deus abençoe lá a igreja, o ministério, Amém. o time lá, que eu sei que é Obrigado. um Amém, time pastor. abençoado. Ele ama Se quiser vocês, ele ama aproveitar vocês, aí o gente. momento, fazer um convite ali, onde passar o endereço da igreja aí pra galera. Isso, Amém. fica à vontade. Já pastor. fica à vontade aí. Amém. Fica ali no começo da reta ali, a comunidade, a igreja ali. É 100 metros antes do colégio ali, que é em frente da creche ali, do lado direito ali. Bem no comecinho da reta ali. Às 19h30 nós temos as nossas celebrações. Amém, irmãos? Deus Amém. abençoe. Na São reta- bem-vindos. A Duque de Caxias, né? É Quem Duque vai de pra praia Caxias. ali vai Isso. passar pela frente da igreja, Na né? reta ali. Aos domingos, 19h30. 19h30. Quando você estiver no início da reta ali, você vê ali um fogo do lado direito, é ali mesmo. Aí você entra ali que o negócio tá forte lá. Glória a Deus. Obrigado, Amém. obrigado, pastor. Valeu, gente. Então, gente, chegamos ao final de mais um episódio e eu quero agradecer a você que esteve conosco até aqui, até esse momento. Assim como nós fomos abençoados, eu tenho certeza que você também foi abençoado por esse bate-papo, pela palavra que foi ministrada aqui. Então é isso aí, né? É isso aí. Queremos agradecer também aos nossos patrocinadores, Lima Gás, Restaurante Aquários, Barbearia Locomotiva e Log 10. Deus abençoe vocês e tamo junto, gente. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Valeu. Aí, agora Ah, não.